Voltamos a falar da polêmica do aumento das passagens dos ônibus do entorno. O reajuste pegou muita gente de surpresa e agora ganha um novo capítulo, viu? Por determinação do STF, a Secretaria de Mobilidade do DF teve que suspender as tarifas e devem retornar aos preços. Tá que hoje já está valendo? Que estavam sendo praticados até o último sábado, né? Desde sábado, esses preços aí já tinham subido, o valor da passagem já estava mais alto. Quem vai explicar pra gente agora é a Cris Otaviano, a Cristine Otaviano, ela que está por dentro desse assunto também. Falamos sobre isso ontem. A Cris já está aqui. Ô, Cris, conta pra gente. Ontem foi um susto, principalmente para quem não sabia. Saiu do entorno, pegou o ônibus, pagou aí R$ 9,75, né? Ou não pagou, porque muitos até desistiram de vir para o DF. E hoje, o passageiro que entrou no ônibus depois, né, dessa decisão do STF de voltar, né, ao reajuste, as pessoas, os passageiros, eles já pagaram o valor que era cobrado antes? Como é que funcionou hoje aí? Como é que foi amanhã dessa quarta-feira para o trabalhador do entorno que vem para o DF, minha amiga? Oi, Nick, boa tarde para você que está ligado aqui no Balanço Geral. Assim como o reajuste chegou como um susto para muita gente, essa decisão muito rápida tomada por parte do Supremo Tribunal Federal também chegou como um susto, viu? Ela foi provocada pelo governador Ronaldo Caiado, como a gente trouxe aqui ontem, e o ministro André Mendonça, em caráter de urgência, já analisou ali a questão e já determinou que os preços de passagem para os municípios do entorno voltassem ao valor praticado antes do reajuste. Hoje pela manhã, viu, Nick, a gente recebeu aí a informação de vários passageiros que circulam pelo entorno e entraram em contato aqui com a nossa produção, através das nossas redes sociais também, dizendo que os preços ainda estavam com um reajuste que girou em torno de 25%, 26%. A gente entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade, também com o governador Ibanez Rocha, e a informação que a gente tem até então é que o governo do Distrito Federal vai cumprir de imediato essa decisão. As coisas foram feitas de maneira muito rápida, né? E talvez por isso ainda hoje pela manhã, muitos passageiros encontraram aí as passagens em valor ainda com o reajuste. Então, à medida que o dia passe, a ideia é que no retorno para casa mais tarde, essas pessoas consigam aí encontrar as passagens que eram praticadas antes do reajuste. A gente está falando aí de uma diferença em torno de R$ 2,00, R$ 2,50, a determinar aí pelo destino que essas pessoas fazem, né? A gente contou ontem, ao longo de toda essa cobertura aqui no jornalismo da TV Record, que a passagem, por exemplo, de Águas Lindas, que ficou a mais cara unitariamente para o ônibus comum, chegou a R$ 9,75, com esse reajuste aí substancial que acabou pegando o passageiro realmente de calças curtas, né? Na hora de fazer a conta, muita gente ali estava preocupado. Primeiro, em como ia pagar essa despesa a mais e segundo, como ia conseguir manter o emprego trabalhando aqui no Distrito Federal com toda essa movimentação. A gente também conseguiu ontem conversar com o governador Ibanez Rocha a respeito das razões pelas quais houve essa decisão por parte do governo do Distrito Federal em relação à mudança do preço da passagem. E a gente sabe que desde junho do ano passado é o governo do Distrito Federal responsável por administrar todo o transporte que é semiurbano que liga as regiões do Distrito Federal aos municípios do entorno. Com isso, tendo tentado aí uma reunião por parte de um consórcio que somaria o governo do Distrito Federal, o governo do DF e os municípios do entorno ao longo dos últimos 2 meses, tentando fazer a negociação dessa reunião e não tendo uma resposta, sendo, por outro lado, provocado por parte das empresas que prestam serviço, no sentido de que essas empresas não estariam mais conseguindo arcar com os reajustes de vários insumos, e insumos pesa-se aí todos os elementos que contribuem para o custo do transporte. Entra o tal do combustível, que é o diesel, mas entra também pneu, peças, mão de obra, enfim. E as empresas apresentaram uma planilha para a Secretaria de Mobilidade, também para a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e disseram que se não houvesse um reajuste de imediato, o risco era de um apagão nesse transporte interestadual que a gente tem aqui, muito frequente entre Goiás e Distrito Federal. Diante disso, a Secretaria de Mobilidade determinou ali ainda na última sexta-feira para passar a valer o aumento no domingo. Isso provocou aí também os municípios do entorno do Distrito Federal que se reuniram ontem em uma reunião extraordinária nessa associação chamada AMAB, das regiões que são limítrofes ao Distrito Federal, e eles também se posicionaram de modo a provocar cada município
município, a Justiça, a pedir também o cancelamento do reajuste dessas passagens. Hoje, em sua declaração, o governador Ibanez Rocha disse que vai cumprir a decisão, porque decisão judicial a gente tem que cumprir, mas ele deu uma alfinetada, viu, Nick? Ele falou o seguinte, que ele espera que agora o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, assuma essa questão do transporte do Distrito Federal e entorno. A gente sabe que isso é uma questão muito antiga, diferentemente do que acontece com o transporte dentro de uma região em que a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Mobilidade cuida, administra toda a questão desse transporte. A gente sabe que aqui em Brasília, no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem a tarifa técnica, que é um subsídio de custo para as empresas que fazem esse transporte público. Na região do entorno, não existe isso, porque é o chamado ônibus semiurbano. Ele transita entre dois municípios e, mais do que isso, é um ônibus interestadual. Ele sai de um estado e passa para o outro. Então, fica aquele negócio que ninguém assume, fica tentando criar essa associação, esse acordo, esse consórcio, mas isso nunca foi para frente em um acordo, por exemplo, que é uma discussão que deve entrar em pauta agora a respeito de um subsídio para esse transporte. E quem faria esse subsídio? Ou seja, quem ajudaria a bancar com esses custos aí para as empresas que fornecem esse tipo de serviço? Aí entraria a União, o Estado de Goiás, o Estado do Distrito Federal e, de repente, também essas prefeituras que passam a ser atendidas por esse serviço. O que a gente tem a perceber nesse primeiro momento é que essa é uma decisão cautelar, ela não é definitiva, essa ação ela ainda continua sendo analisada na Justiça. A gente tem o posicionamento aí da Secretaria de Mobilidade falando que já está cumprindo de imediato e a gente tem aí discussões à frente para esse modelo de um transporte tão importante em que circulam pelo menos 175 mil passageiros todos os dias. Pois é, Cris. Então, pelo que eu entendi aqui, muita coisa deve rolar ainda. Por enquanto, o reajuste foi suspenso, os passageiros continuam pagando o mesmo valor que pagavam antes. E como tudo, né, Cris, que envolve o nosso entorno aqui do DF, o morador, quem mora no nosso entorno sofre quando a gente fala aí, ó, de mobilidade, transporte público, segurança, todos esses assuntos que envolvem o nosso entorno. Muitas vezes quem fica ali no meio desse cabo de guerra, esse cabo de força é o trabalhador, é o morador que não tem para onde correr, porque tem que sair do entorno para trabalhar no DF, né? E para isso precisam de segurança, e para isso precisam de um transporte que seja bom, um transporte que funcione. E aí, quando acontece esse tipo de coisa ali, eles ficam sem saber como é que vai ser o futuro, né? Ficam aí com o futuro incerto, todo mundo inseguro. Ontem, como nós conversamos, né? Com medo, inclusive, de perder os seus empregos. Então, a gente vai acompanhar cada detalhe aí. Por enquanto, o reajuste foi suspenso, mas a gente viu aí que ainda não está definido e a gente torce para que fique bom para todos os lados aí, principalmente para o trabalhador, principalmente para esse que depende, né, do transporte público para sair do entorno do DF e vir trabalhar todos os dias aqui no Distrito Federal, às vezes pegando mais de um ônibus para ir para voltar, às vezes 2, 3 para chegar no seu emprego, ônibus lotados, muitos saem de madrugada para conseguir chegar no horário de trabalho aqui. Gente, é sofrido demais. Nossa Senhora, vamos torcer para que tudo dê certo aí, que fique bom para todo mundo. A gente está acompanhando tudinho para informar você, tá bom? Obrigada, Cris. Um beijo.